Olá pessoal, então agora nós vamos finalizar a parte de cinemática do corpo rígido, da interpretação, de a gente conseguir correlacionar a velocidade de dois pontos pertencentes ao corpo rígido. Né? A gente já estudou a parte de velocidade, na última videoaula a gente viu sobre CI, e agora a gente vai ver como correlacionar a aceleração. Né? Como a gente vai pegar nosso corpo rígido, que não está se deformando na medida que ele se translada, e ele está se movimentando no plano, e eu conheço a aceleração do ponto A, como que eu consigo correlacionar com outros pontos do corpo a aceleração dos outros pontos, a aceleração angular que o teu corpo vai ter, a velocidade angular que o teu corpo está tendo. Tá certo? Então vamos ali para o quadro. Bom, então deixa eu vou mudar a cor aqui, porque o vermelho é bom nos desenhos, né? Mas para quando o quadro aqui, tá? Então, basicamente agora a gente vai buscar uma aceleração que relaciona dois pontos conhecidos do corpo rígido, né? Então, se vocês lembrarem de duas videoaulas atrás, a gente tinha essa relação, né? Que a velocidade de um ponto B seria igual à velocidade de um ponto A, que é o nosso ponto base, mais a velocidade relativa de B em relação a A. Como se o ponto A, né, essa velocidade aqui, é a velocidade medida num eixo que está junto com A, aquele eixo x', y', né? Então é como que você soma a velocidade do ponto B, vai ser um objeto transladando com velocidade A, mais a soma de um objeto que está rotacionando em torno do ponto A. Lembram? É matematicamente um jeito muito esperto da gente conseguir entender e resolver problemas bem complexos, tá? Então se a gente fizer a derivada temporal, a gente vai ter dvb dt, que vai ser a aceleração absoluta do ponto B, ou seja, vai ser a aceleração em relação àquele eixo fixo x', y', dva dt, que vai ser a aceleração absoluta do ponto A, né, que vai ser a aceleração em relação àquele eixo fixo x, y, e aqui também x, y, e nós vamos ter a variação da velocidade relativa de B em relação a A dt. Ou seja, nós vamos ter uma aceleração relativa do ponto B em relação a A. Então é como se o ponto A estivesse fixo e o ponto B está rotacionando do ponto A. Né? Que tipo de aceleração que a gente tem? Não é uma só, não é verdade? Né? Então aqui as legendas, né? Só lembrando, né? Então AB, aceleração absoluta, medida no x e y. A, aceleração absoluta do ponto A, medida em relação àquele eixo fixo x, y. E a B é a aceleração medida por um observador fixo aos eixos de translação x', y'. Né? A origem vai estar em A. Lembrem que A e B são pontos aleatórios, né? Quaisquer. Então, se a aceleração relativa do ponto B é em relação ao ponto A, ou seja, como se meu ponto B estivesse unicamente rotacionando em torno do ponto A, essa aceleração relativa, ela vai ser quem? Vai ser a aceleração tangencial mais a aceleração normal. Né? Se vocês lembrarem, né, a aceleração tangencial ela é dada por alfa RBA e a aceleração normal é dada por ômega quadrado RBA. Então agora, aquela nossa equação se torna essa nossa nova equação. Né? A aceleração de um ponto B que eu quero conhecer vai ser igual à aceleração do ponto A mais a aceleração tangencial de B em relação a A, como se o B estivesse rotacionando em torno do ponto A, mais a aceleração normal de B em relação a A. Né? Então aqui a nossa legenda, que não é nada demais. E aqui está o desenho tentando elucidar isso que eu estou falando. Então observe, nós temos um movimento super complicado, né? Onde que o ponto A aqui está seguindo este caminho aqui, o ponto B está seguindo este caminho, né? Então é um movimento no plano geral, ele está rotacionando e transladando, tem uma velocidade angular, tem uma aceleração angular, né? E nós vamos transformar esse problema na soma de dois problemas mais tranquilos de resolver. Dois problemas que nós conhecemos um pouquinho mais. E nós vamos fazer o que? Olha, este movimento complexo que o corpo AB está fazendo,
eu vou dividir em dois movimentos mais simples, que eu posso dizer, olha, ele está transladando puramente e rotacionando em torno do ponto B. Quando eu somo esses dois movimentos, né, quando eu somo este com esse, eu tenho esse movimento aqui. Observem que eu botei meu eixo em cima do eixo A. Qual vai ser a aceleração do ponto A? Vai ser a aceleração do ponto A mais essa aqui, que é quanto? É zero, a aceleração do ponto A. Quem vai ser a aceleração do ponto B? Olha, vai ser a aceleração do ponto A mais a aceleração normal mais a aceleração tangencial. Ou seja, essa aceleração resultante, a aceleração relativa. Quando eu somo este vetor com este vetor, nós temos esse vetor aqui. Hã? Como assim? Né? Então aqui está desenhado melhorzinho. Né? Quem vai ser a aceleração? Olha só, aqui está a aceleração do ponto A mais a aceleração tangencial de B em relação a A, mais a aceleração normal de B em relação a A, vai dar a aceleração resultante de B, que é essa aqui. Né? Então vejam que tudo isso para mostrar que a gente consegue pegar um movimento complexo, que é de movimento no plano geral, rotação e translação, a gente consegue transformar isso em dois movimentos muito mais simples que nós conhecemos, que é um movimento de translação pura e um movimento de rotação pura. Né? Quando a gente soma os dois, a gente tem o nosso movimento complexo. Né? E a soma dos dois fica fácil, é uma soma vetorial. Né? Então, o que a gente vai ter? A aceleração do ponto B vai ser igual à aceleração do ponto A mais a aceleração relativa de B em relação a A, tangencial, mais a aceleração de B em relação a A, normal. E aí nós temos a relação entre a aceleração de dois pontos. Né? Mas observem que nós já vimos lá na análise do eixo, do corpo do eixo, rotação em torno do eixo fixo, nós já vimos que essa aceleração era dada, né? Lembra, a gente até deduziu a forma vetorial, etc. A gente viu que a aceleração relativa do ponto B em relação ao eixo fixo, por exemplo, é dada por alfa vetorial RBA menos ômega quadrado RBA. Desta forma, a nossa equação agora sim está pronta. Né? Então, ela parece parece gigante, mas é com calma, é olhar, entender o que é cada elemento, escrever devagar, respirar, dá bastante conta, esses problemas dá bastante conta, então tem que ir com bastante calma, tá? Mas não tem nada demais, não tem nada demais. Você está fazendo que a aceleração do ponto A, do ponto B, vai ser a aceleração de um ponto A que você conhece, mais alfa, que é a aceleração angular do teu corpo, vetorial, o vetor de B em relação a A, ou seja, ele sai de A e vai até B, menos ômega quadrado, que é a velocidade angular do teu objeto, esse mesmo vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Por que sai do ponto A? Porque o teu A é o ponto base. Né? Então aqui eu coloquei a legenda, tá? Que nos diz que, né, o AB é a aceleração do ponto B, né, a aceleração absoluta. Opa, aqui está errado, aqui é A, né, esses Ctrl+C, Ctrl+V da gente às vezes acaba nos pegando peça, né? O alfa é a aceleração angular do corpo, o ômega é a velocidade angular do corpo e o R de B em relação a A é o vetor posição de A para B, tá certo? Então vejam que essa é a equação. Então acabou a parte, digamos, a teoria é isso, não tem muito o que fazer. A questão agora está em aplicar. Então eu separei alguns exemplos para a gente ver como que a gente aplica essa nossa equação, tá bom? Então, primeiro assim, dois exemplos qualitativos, né? A gente não tem número nenhum. Então imaginem que nós temos uma guia C que ela está confinada neste caminho aqui. Então, o que a gente sabe? Que o ponto C só pode ter velocidade nessa direção, né? E aceleração nessa direção. A gente sabe que o ponto A, olha só,
como ele tem um alfa e um ômega e um alfa, né, e ele está rotacionando em torno do ponto fixo, a gente sabe o quê? Quais informações? Que o ponto B, olha só, que o ponto B ele está rotacionando em torno do ponto A. Então, quando a gente está indo de ponto a ponto, às vezes a gente tem que esquecer o outro pedaço do corpo, né? Olhar simplesmente primeiro para esse pedaço do corpo aqui. Veja, o ponto B, ele, em relação ao ponto A, ele tem uma aceleração tangencial, que está aqui, e ele tem uma aceleração normal, que está aqui. Né? Essa é a aceleração resultante. Observe que o ponto B, ele sempre vai estar junto com a peça AB e sempre vai estar junto com a peça BC, porque elas não estão se separando. Então, obrigatoriamente, o ponto B aqui vai ter a mesma aceleração que ele tem aqui. Né? Isso é bem importante. Então, eu conhecendo essa aceleração, a gente começa a descobrir o ômega, descobrir alfa e assim por diante. Né? Um outro exemplo quantitativo interessante é quando você tem duas engrenagens se tocando. Né? Reparem que elas não são o mesmo corpo. Né? Reparem que a aceleração A' e a aceleração A não são iguais. Como assim, Everton? Não. Porque olhem só, a aceleração do ponto A ele vai ter uma aceleração tangencial, mas vai ter uma aceleração normal apontando para essa direção. Certo? E vai depender do tamanho também do nosso raio da engrenagem. Né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui uma engrenagem menor, olha, o alfa aqui, ó, vai ser, a aceleração normal vai ser maior, né? Então, já na direção, né? Então, A é diferente, é a linha, né? Tanto na direção quanto na intensidade. Porém, eles têm algo em comum, sim, que é a aceleração tangencial. Obrigatoriamente, a aceleração tangencial tem que ser igual para os dois. Por quê? Porque a gente sempre quer que essa peça aqui, encaixe aqui. Assim como a gente quer que essa peça aqui encaixe aqui. E assim, e essa aqui, aqui. Né? Então, eles sempre vão ter que ter a mesma velocidade tangencial. Ou a velocidade tangencial não muda, mas se ela estiver mudando, ela tem que estar mudando numa taxa igual para os dois, que é a aceleração tangencial. Então, quando você tem duas engrenagens conectadas, a aceleração do ponto de contato não é igual à aceleração completa. Mas a aceleração tangencial é igual, sim. Tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos para tentar ver como que fica quando a gente aplica essa teoria. Né? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Tá? A gente tem uma barra. Essa barra ela está na horizontal no momento mostrado. Tá? Neste momento, a velocidade do ponto A é de 2 metros por segundo e a aceleração do ponto A é de 3 metros por segundo. Ele quer saber qual é a velocidade, a aceleração do ponto B e a aceleração angular da barra nesse momento. Tá? Então, a gente tem que ir com calma. Pegar o que a gente sabe e ir destrinchando. Né? Então, primeira coisa, nós sabemos a direção da aceleração A e da velocidade A. Por quê? Porque esse pino aqui, ele não está mudando essa distância aqui, ele sempre vai estar nessa distância aqui do pino. Certo? Porque essa distância aqui não está mudando. Então, a gente sabe que a velocidade A, ela tem essa direção aqui. A gente sabe que isso acontece também para o pino B. Então, a gente sabe que a velocidade do ponto B e a aceleração do ponto B também está nessa direção. Certo? Opa, parece tranquilo, Everton. Parece. Então, vamos aplicar o que nós conhecemos. Qual é a equação que a gente acabou de ver? Olha, a gente acabou de ver que a aceleração do ponto B que nós queremos conhecer vai ser dada por uma aceleração de um ponto que a gente conhece. O ponto que a gente conhece é o ponto A, mais a aceleração angular do corpo, vetorial R
de B em relação a A. Então, como eu estou pegando aqui o nosso A como ponto base, o R de B em relação a A é este R aqui, de B em relação a A. Menos ômega quadrado R de B em relação a A. Vejam, eu só fiz a decomposição, então a aceleração do ponto A gente conhece. A aceleração do ponto B, a gente não conhece o módulo, mas a gente conhece a direção. Por isso que eu já escrevi ela aqui com as direções, né? Bom, e agora? Alfa. Não conhecemos alfa, né? Só sabemos que eu estou colocando a direção K. Se der na direção K, perfeito. Se der negativo, é porque está na direção menos K, né? E o ômega? Também não conhecemos ômega, então ferrou, né? Porque vejam, nós não conhecemos a B, certo? Uma incógnita. Não conhecemos alfa, 2 incógnitas. Não conhecemos ômega, 3 incógnitas. Não tem como resolver. Ô, Everton, mas isso aqui mesmo com 2. Não, calma, com 2 dá. Por quê? Porque isso aqui é uma relação vetorial, né? Então, a gente acha que tem uma equação só. Mas nós temos 2. Uma para x e uma para y, tá? Mas então, mesmo assim, nós temos 2 equações. Mas temos 3 incógnitas. Então, a gente vai ter que buscar mais uma equação. Você diz, mas Everton, se eu conhecer o ômega, resolve. Como a gente pode buscar o nosso ômega? Com a relação da velocidade, né? Então, a velocidade, a gente conhece, né? É o 2 cosseno. Resolvi aqui. A velocidade B, a gente não conhece a intensidade, mas a gente conhece a direção, né? E a gente chega nessa relação aqui, ó. Vejam, aqui está a nossa velocidade V. Aqui está a nossa velocidade A, né? E aqui está o ômega vetorial RBA. Vejo que o RBA é 10 na I, né? Porque a barra tem 10 metros de tamanho e sai de A para B, então é 10 na I. O ômega, nós cogitamos que é o ômega K, então K vetorial I vai dar K vetorial I J. Então tá aqui, 10 ômega J. E aí tá as nossas duas equações. Quando a gente analisa o eixo X, né, nós só temos VP cosseno igual a 1,41. Aqui, ó. Encontramos a velocidade B, né, de 2 metros por segundo. Quando a gente analisa o eixo X e o eixo Y, a gente encontra o nosso ômega, né? O VB não entra lá na nossa conta, mas o ômega sim, então resolveu. Aí diz, puxa, Everton, mas olha só, VB tem a mesma velocidade do ponto A, 2 metros por segundo. Então eu nem preciso fazer. A B deve ser igual a 3 metros por segundo quadrado. Fechou. Epa, calma. Vejam que isso é sempre uma fotografia do que nós temos. Nós estamos dizendo que neste momento a velocidade B é igual à velocidade A. Mas em um segundo depois, a velocidade B pode ser diferente da velocidade A. Então, se nós voltarmos um segundo, para que um segundo depois a velocidade B é diferente da velocidade A, neste instante agora, as acelerações têm que ser diferentes, né? Então, calma, a gente não vamos tirar conclusão precipitada. Mas vejam, então agora nós encontramos o ômega, agora nós podemos voltar para a nossa aceleração. E agora a gente tem bastante conta, por isso que é importante fazer com bastante calma, tá? E até aconselho que vocês revisem as contas, né? Então, olhem só o que nós vamos ter. Essa aqui é a aceleração B, esse conjunto aqui, ó, né? Essa aqui é aquela aceleração A, que eu já coloquei os cossenos, né? Alfa não conheço, coloquei na K. O R de B em relação a A. O ômega, que nós conhecemos agora, ao quadrado, né? Então, vejam que agora é só uma substituição, né? Este aqui não mudou nada, aqui não mudou nada. Aqui já, ó, K com I, J, 10 alfa da J. Aqui nós temos 10 na I, fica este menos, né? Então vejam que agora não tem nenhuma surpresa, nada demais especial. Isolei, olha, esse aqui está em X, na direção Y, esse está na direção Y, e esse está na direção Y. Pronto. Então aqui, ó. Quem está em J está aqui,
né? Ah, então olha, a aceleração que nós encontramos no ponto B é de 1,87. Então, neste momento que a aceleração A é de 3 metros por segundo quadrado, a aceleração B é de 1,87 metros por segundo ao quadrado. Então, depois de um milésimo de segundo, quando a barra estiver um pouquinho inclinado, VA e VB já não serão mais iguais. Tá? E a gente encontrou o nosso alfa. Observem que a gente encontra um alfa positivo, né? Porque esse menos aqui ele vai para lá e fica mais. E um alfa positivo significa que a minha barra tem uma aceleração angular, né? No sentido anti-horário. Tá? Então é bastante conta, tem que ir com calma, fazer com passo a passo, o ponto que você conhece, o ponto que você não conhece e etc. Tá? Vamos fazer mais um problema. Este problema aqui é legal, ele é mais simples, mas para a gente discutir o conceito de rola sem deslizar. Né? Então nós temos um disco e ele rola sem deslizar, e ele está com uma aceleração angular alfa, uma velocidade angular ômega. E ele quer saber qual é a aceleração do nosso centro de massa. Né? E a velocidade angular também. A gente já encontrou isso para um outro sistema, né? Para o sistema de movimento absoluto. Agora a gente vai fazer para o nossos novos conceitos. Né? Então vamos lá. O que eu vou aplicar? Vou pegar um ponto de aceleração, né? Olha só, aqui está a nossa equação. Diz, não, mas olha, usa o centro instantâneo de velocidade nula. Boa ideia. Aonde que é o centro instantâneo de velocidade nula? No ar, né? A velocidade com o chão rola sem deslizar, o chão está parado, é zero. Opa, então isso aqui é zero. Ômega é menos ômega k, porque o problema está me dizendo que o ômega está na direção no sentido horário. Então, o ômega é menos ômega na direção k. Quando a gente faz essa conta, então aqui é o zero, né? O centro instantâneo. K com J é menos I, com o menos aqui dá mais. Ainda bem, né? Porque observe que quando o nosso ômega está nesse sentido, a gente vê a roda, né? O VG nesse sentido aqui, né? O VG nesse sentido aqui. Perfeito? Bom, encontramos a velocidade. Agora, vamos para a aceleração. Vejam que a gente precisa encontrar a aceleração de algum ponto, a gente tem que conhecer. Porque a equação que a gente tem, ela relaciona a aceleração de dois pontos. Se eu não conhecer a aceleração de nenhum ponto, como que eu vou resolver isso? Né? Ah, Everton, usa o ponto A ali é velocidade zero. O ponto A é velocidade zero, não aceleração zero. Então, eu não sei o que eu posso dizer do ponto A, se não tem aceleração. Mas, o que eu sei dizer para vocês é que esse ponto G aqui, o centro de massa do nosso cilindro, ele sempre vai estar nessa direção. Se ele sempre vai estar com velocidade nessa direção, significa que a aceleração só pode estar nessa direção aqui. Porque se eu tivesse a componente de aceleração em qualquer outra direção, esse ponto G estaria mudando ou para cá ou para cima, né? E ele não está. Então, quando a gente observa isso, a gente sabe que a aceleração do centro de massa ela vai ser simplesmente dada por R ômega, né? Porque a velocidade do centro de massa era o nosso R ômega, a aceleração é dvg dt, não é? Vejam que esse nosso R ele não vai estar mudando de intensidade nenhuma, né? Sempre vai estar, é o mesmo valor, é o valor do raio do cilindro. Então a gente encontra o nosso AG como sendo R alfa, né? E aí, esse é o módulo da intensidade que nós temos, né? Então agora a gente encontrou a intensidade da aceleração do centro de massa, agora sim a gente pode encontrar a aceleração no ponto A. Então vamos lá, a aceleração no ponto A vai ser a aceleração do centro de massa, vetor. Quem que vai ser a aceleração do centro de massa? Vai ser alfa R na direção I, não é isso? Né? Porque está naquela direção I. Mais o nosso alfa, o RAG,
ômega quadrado RAG. O nosso RAG, e isso aqui é importante, quem que é o RAG? É do ponto A em relação ao centro de massa. Então, o RAG sai lá do ponto centro de massa, vai até o ponto A. RA em relação a G. Dessa forma, o que nós vamos ter? O nosso AG, né, aceleração do centro de massa, está aqui, menos alfa, porque ele diz que ele vai estar com uma aceleração angular no sentido horário, menos alfa, o nosso R, o ômega quadrado, o menos RJ, né, porque é o nosso R de A em relação a G. Observem que K com J é menos I, este com menos, mais, este com menos, menos. Então vai ficar menos R alfa. E aqui vai ficar o menos, vai ficar mais. Olha só, a aceleração do ponto A vai dar ômega quadrado R na direção J. Ou seja, o nosso ponto A aqui, ele tem a aceleração, mas é uma aceleração normal, ômega quadrado R. E é algo que a gente espera. Por quê? Porque esse ponto A, o ponto de contato nunca vai ganhar velocidade aqui. Sempre vai ser zero neste ponto de contato. Então não tem velocidade, aceleração tangencial. Mas o ponto A, ele se desloca. Assim que o ponto A vir para cá, ele começa a ter aceleração tangencial também. Então existe uma aceleração no ponto A? Existe. E ela está apontando radial aqui ao centro de massa. É igual ao ômega quadrado R. Né? Então aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes. Em especial, a gente encontra qual é a aceleração para um objeto que rola sem deslizar, né? Um disco, uma roda, um cilindro do centro de massa, né? Então vai ser R-alfa, isso é bem importante, né? E a gente vê que o ponto A lá tem aceleração sim, só que não é na direção tangencial, não vai mudar a intensidade, mas vai mudar a direção, né? Bom, para finalizar, né, mais um exemplo, tá? Nós temos agora duas barras, né? Essa barra CB, ela está presa a um guia, né? Que ela só pode estar na relação aqui nessa direção aqui. Então veja que esse ponto que eu fiz o X, ele pertence ao guia e pertence à barra. Então a gente conhece a aceleração deste ponto e a velocidade desse ponto. Já o ponto B, ele está ligado à nossa barra aqui, AB. Então veja que essa velocidade do ponto B, ela é comum a esta barra aqui e ela é comum neste ponto a esta barra aqui. Tá? Isso é bem importante. Tá? Então veja, comecei escrevendo o que eu conheço. O nosso AC vai ser menos 1 na J, porque o AC está aqui. O ômega CB, o problema diz que a velocidade aqui onde está, né? A velocidade angular de CB é de 10 radianos por segundo, no sentido anti-horário, então eu já coloquei positivo. A gente vai ver que para ômega não muda se é horário ou anti-horário, porque ele vai ser ao quadrado depois. Mas é bom a gente já ir treinando certinho, né? Bom, eu optei usar o ponto base C, tá? Então eu optei, é a opção de cada um de vocês, né? Eu optei dizer, aqui é o meu ponto base. Então, quando eu vou relacionar esta barra aqui, ó, como o meu ponto base é o ponto C, né? Então agora eu vou querer um R de B em relação a C. Então veja, 0,2 na I, porque ele anda 0,2 aqui na I, menos 0,2 na J, né? Porque para eu sair de C e chegar em B, eu ando menos 2, 0 metros aqui na J e ando mais 2 na I. Né? Às vezes a pessoa pega aqui e faz cosseno disso, cosseno daquilo, é bem mais rápido. Né? Bem mais rápido, não precisa encontrar o tamanho da barra, etc. Tá? Bom, o nosso alfa BC, ou seja, a aceleração angular de BC, não conheço. Então, deixamos aqui. Quem eu não conheço, eu coloco na direção K. Se der negativo, eu sei que está no sentido horário. Se der positivo, estava no sentido anti-horário. E apliquei a nossa equação. Né?
A aceleração do ponto B vai ser a aceleração que eu conheço no ponto C, né? O alfa BC na K, o nosso RBC, ômega BC, RBC. Né? Vamos aplicar aqui. A aceleração C era menos 1 na J, coloquei aqui. Este valor eu não conheço, mas vejam, vai ser K com I, J. Opa, J. K com J teria que ser menos I. Mas nós temos um menos aqui, então ficou mais. E agora aqui é quem? Olha, é o ômega CB, que o ômega CB ao quadrado é igual a 100, porque ele vale 10, né? 100 radianos ao quadrado, segundo ao quadrado. Observem que nós vamos ter o nosso, aqui era o 0,2 na I, né? 0,2 na I vezes 100 dá 20 na I. E o 0,2 na J vezes 100 dá 20 na J. Observe que esse sinal menos aqui, por isso que esse ficou menos, esse ficou mais. Não tem muito o que fazer, porque eu não sei o AB e eu não sei o alfa BC. O máximo que eu posso fazer é escrever bonitinho aqui quem está em I, quem está em J, que isso pode me ajudar depois. Então eu só agrupei quem está em I e quem está em J. A minha esperança é que quando eu abordar a outra barra, eu consiga resolver. Né? Então quando a gente vai olhar a barra AB, o que a gente olha? A nossa barra AB. Agora a gente vai olhar esta barra aqui. Né? Eu vou pegar como ponto base o meu ponto A. Então, o meu R de B em relação a A vai ser este R aqui, ó. R de B em relação a A. Porque eu vou ter como ponto base o ponto A. Tá certo? Então, vejam, olha o que eu falei para vocês, ó. O ponto B, o nosso ponto base, o A. Agora, vejo que esse aqui é o alfa AB, é a aceleração angular desta outra barra, outro objeto, outra aceleração angular. Então, é alfa AB vetorial R de B em relação a A, né? Ômega quadrado AB, RBA. Vejo que o RBA a gente já viu lá, é menos 0,2 na J, né? A aceleração do ponto A é igual a zero. Por que ela é igual a zero? Porque simplesmente é um pino fixo e o ponto A não está saindo do lugar. Né? Observe que o ômega B também é 10, né? O problema disso vai ser igual. E nós chegamos na relação, calculando aqui, né? Que o nosso AB vai ser 0,2 alfa AB mais 20. Né? Agora o que a gente sabe? Bom, esse ponto B, ele pertence à barra BC, mas ele também pertence à barra B. Então, como esse conjunto sempre vai estar se movimentando junto, obrigatoriamente sempre vai estar junto, então a gente sabe que o ponto B vai ter a aceleração no ponto B vai ser sempre a mesma, né? Vai coincidir quando ele está com a barra AB e quando ele está na barra BC. Então, simplesmente o que eu fiz agora foi igualar esta equação aqui com esta equação aqui e a gente consegue encontrar. Então, no eixo Y, né, vamos ter só 20 de um lado, vai ser igual a essa relação aqui. Encontramos o alfa da barra BC. Agora, eu uso do lado x, né? Eu já substituí o valor, encontramos o alfa da barra AB. Então vejam que eu até vou fazer o seguinte, ó, vou pegar isso aqui, ó. Então observe que nesse instante mostrado, a barra BC, ela está com uma aceleração angular nesse sentido de 5 radianos por segundo ao quadrado. E a barra AB, ela está com uma aceleração angular de menos 95 radianos por segundo ao quadrado. Né? Ou seja, eu posso até colocar mais, só que ela vai estar nesse sentido aqui. Ó.
né? E olha só, será que isso aqui faz sentido? Imaginem só o seguinte, olha só. Esta barra AB, ela está com velocidade para cá, né? Ela está vindo para cá. Mas observem que quando essa barra aqui percorrer 0,2, quando essa barra aqui estiver esticada, qual vai ser a velocidade angular dessa barra AB quando ela estiver esticada? Vai ter que ser 0. Por quê? Porque a barra AB está vindo. Quando ela se esticou, ela não tem como ir mais. E essa barra aqui ela vai começar a descer. Então, a barra AB vai fazer isso. Vai. Esticou, a BC está máxima. Aí ela vai ter que voltar. Né? Então, observem que ela não vai ter muito espaço de tempo para zerar isso aqui. Então, vejam, a aceleração ela não está no sentido do ômega. Sim, ela está diminuindo o ômega AB. Se nós pegarmos um pouquinho depois, esse ômega AB já vai estar menor, né? E essa aceleração ela vai estar mudando também. Né? Então, é essa a questão, a gente analisar o movimento. Tá? E é isso. Tá? Mais uma aulinha aqui. Então, vejam. Então, agora a gente encerra o capítulo 16. Agora vocês estão prontos, agora a gente conseguiu pegar um objeto, entender como esse objeto está sofrendo um movimento de rotação e translação, um movimento no plano geral. A gente pega esse objeto, aprende como relacionar a velocidade de cada ponto, e agora a gente aprendeu como relacionar a aceleração de cada ponto. Agora a gente vai estar pronto para o que acontece no corpo rígido quando a gente começa a aplicar forças e momentos de força, né? Ou torques, como vocês bem entender. Então, é agora que começa o capítulo 17 e a gente vai ver quais vão ser os efeitos dessas forças nos nossos corpos, né? As acelerações que nós vamos ter. Tá certo? Então, nos vemos na próxima videoaula. Até lá!